Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês para mais uma resolução agora do vestibular Uniteams 2025.1 caderno 2, beleza galera? E antes de mais nada não se esqueça, compartilha, curte aí, dá uma olhadinha na nossa playlist da Uniteams e dos outros vestibulares regionais que eu garanto que vocês vão aprender muito, beleza galerinha? Bora para a resolução? Bora lá! Meninos, primeira questãozinha do caderno 2 de prova, questão número 26 de Química, fala o seguinte. A história da cola Super Bond começou em 1942, quando um químico, Dr. Harry Cover, e sua equipe estavam desenvolvendo materiais plásticos transparentes para a fabricação de miras de armas. Durante o processo, sintetizaram um novo composto chamado cianoacrilato, um fracasso porque era um material difícil de trabalhar, grudava em absolutamente tudo. Sobre o cianoacrilato, a estrutura abaixo e sua descoberta, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, ó. Observem que ele já deu aqui para nós a nossa cadeia orgânica. Ele fala assim, ó, item 1. O cianoacrilato possui forma molecular C5H5O2N. Vamos lá, galera. A Uniteams, ela adora colocar questões envolvendo contagem de fórmula molecular. Então, bora colocar a fórmula molecular desse composto aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar os carbonos e os hidrogênios. Então, vamos lá, ó. Cada extremidade eu vou ter um átomo de carbono, tá? Então, aqui são os átomos de carbono que estão faltando. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar os hidrogênios. Então, aqui está faltando 2 hidrogênios. Beleza? Observe que todos os outros carbonos já estão fazendo 4 ligações e os outros átomos, que é nitrogênio e oxigênio, já estão com seus ligantes completos também. Geralmente você só vai completar carbono, lembrando que o carbono faz 4 ligações. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Observe que a gente só tem 5 carbonos. Então eu tenho um C5H. Agora vamos lá contar o hidrogênio. Ó, 2 aqui, ó, tá vendo? 2 com mais 3 aqui, 5 hidrogênios, tá? Então C5H5, aí seguindo a sequência, ó, 2, porque são 2 oxigênios, tá? 2 oxigênios e 1 nitrogênio, tá? Então tá aqui a minha fórmula molecular. Observem que é exatamente a mesma fórmula que está sendo colocado no item 1. Portanto, o item 1 ele é verdadeiro, tá bom? Minha indicação, como eu sempre gosto de indicar, se você sabe que o item 1 é verdadeiro, você sabe que o item 1 está correto. Observem que as respostas deixam claro que ela está usando apenas, tá? Então, como esse apenas é uma condição, a resposta correta tem que estar todas as corretas, uma vez que ele está pedindo o que é correto, tá? Então, se o item 1 está certo, imediatamente a gente sabe que a letra A já não pode ser resposta, porque a letra A considera que o item 1 não está certo. A letra C também não pode ser resposta. Então, a gente já tem a B, a D ou a E. Tá bom? Aí vamos agora para a segunda afirmação. O composto químico faz ligação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Vamos lembrar. O que seria a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é quando a gente tem o famoso H-FON, que é o HF, HO e HN. Na química orgânica, olha a dica, na química orgânica, se você quiser ligação de hidrogênio, você procura presença de hidroxila e as minhas amidas e aminas primárias e secundárias, que são ligadas ao nitrogênio. Ou seja, quando o nitrogênio estiver sozinho, não tem como ser ligação de hidrogênio. Agora, quando tiver um NH ou um OH, que é o que você vai encontrar na química orgânica, aí lembra que isso daqui é indicativo de ligação de hidrogênio, certo? Que não é o caso. Observem que nesse caso aqui, ninguém está ligado do tipo HO ou HN. Portanto, a gente não tem ligação de hidrogênio. Se nós não temos ligação de hidrogênio, então a gente pode considerar que a segunda afirmativa está incorreta. Se a segunda está incorreta,
automaticamente a letra D e a letra E já foi embora. Ou seja, só sobrou a letra B. Agora vamos continuar. Então vamos para a continuação. Item 3. Uma das funções orgânicas presentes é a éster. Vamos lá. Olha o meu éster aqui, pessoal. Ó, aqui eu tenho o meu éster, tá? O éster é um C-O-O. Cadeia para um lado, cadeia para o outro, que é exatamente o que a gente tem aqui, tá bom? Então, verdadeiro, tá bom? Item 4. A cadeia carbônica do cianoacrilato é aberta. Então tá certo, tá? Pode ver que ela é uma cadeia aberta, ela tem extremidade, início e fim. Ramificada, tá correto. Se a gente considerar essa cadeia aqui, ó, como a cadeia principal, então aqui eu teria a minha ramificação. Tá certo, tá? Tá correto. Homogênea? Não, tá? Não. O erro aqui é essa palavra homogênea, tá, pessoal? Observem que o éster, como eu tenho um heteroátomo entre carbonos, então eu tenho uma cadeia heterogênea. Portanto, já está errada, beleza? Então, se o item 4 está errado, portanto, a letra B continua sendo a resposta certa. Item 5. O composto cianoacrilato tem a propriedade de alta aderência. Gente, o próprio texto fala, o enunciado fala. Esse composto que é o cianoacrilato, ele é o componente da cola. É óbvio que a cola vai ter alta aderência. Então o item 5 é verdadeiro, é meio que interpretação de texto, tá bom? Portanto, gabarito correto, letra B é a resposta correta. Beleza, galera? Tá aí a resolução. Tá aí na descrição desse vídeo, tá bom? É só rolar para baixo e fazer o download do arquivo resolvido do jeitinho que eu tô resolvendo aqui. Beleza, galerinha? Bora pra frente. Então vamos lá. Próxima questão, questão número 27. Fala o seguinte, olha. Na embalagem de um refrigerante, afirma-se que a sua nova fórmula contém 30% menos açúcar em comparação à versão regular do produto. Considerando que a nova fórmula possui 15 gramas de açúcar para cada 200 ml, qual é a concentração de açúcar na versão regular? Ou seja, a versão regular é a versão anterior, que é a versão onde a gente não tem a redução dos 30%. Então vamos pensar. Se eu sei que a nova fórmula ela tem 30% menos açúcar, e eu sei que essa nova fórmula ela tem 15 gramas de açúcar, então o que eu posso considerar? Eu posso considerar que os meus 15 gramas equivale a 70% da quantidade de açúcar, certo? E que o 100% era a versão original sem a redução de 30%. Então pensa comigo, se eu tenho um determinado valor, que é o 100%, e eu tenho uma nova fórmula que tem 30% a menos de açúcar, ou seja, ela tem 70% do valor original. Portanto, esse 70% é os 15 gramas, que ele falou que é o que tem a nova fórmula. Portanto, fazendo a minha continha de matemática, x é igual a 15 multiplicado por 100 dividido por 70. X é igual a 15 vezes 100 vai ser 1.500 dividido por 70, aproximadamente 21,4 gramas. Essa é a quantidade de açúcar na versão regular, beleza? Só que ele quer a concentração em grama por litro. Aí eu vou fazer agora a formulazinha da concentração, ou por regra de 3, fica a critério de vocês. Então vamos lá, ó. Concentração é igual a massa sobre volume. Então a minha massa 21,4, que é a massa original, dividido pelo volume que eu vou colocar 0,2. Por que 0,2? Como ele me deu o volume em ml, mas eu quero que vocês observem que as respostas estão em litros, aí eu tive que passar 200 ml para litro, que vai dar 0,2 litros. Lembrando que eu tenho que dividir por 1000, fechou? Fazendo a minha divisão de 21,4 dividido por 0,2, eu tenho que a minha concentração é igual a aproximadamente 107 gramas por litro.
Então a resposta correta, letra A. Beleza? Prof, como é que eu faria por regra de 3? Por regra de 3, você poderia pensar o seguinte. Essa quantidade de açúcar está em 200 ml. Então essa quantidade de açúcar, ó, está em 200 ml. Então eu poderia fazer a seguinte regra de 3. 21,4 gramas está em 200 ml, que é 0,2 litros. Portanto, como a concentração em grama por litro é em grama para 1 litro. Então, 21 para 1 litro dividido por 0,2, eu teria os mesmos 107 gramas por litro. Tá bom, galerinha? Então, você pode fazer tanto por regra de 3, ó. Vou colocar aqui, ó. Regra de 3, ou você pode ir fazendo usando quem? A fórmula da concentração comum. Como é que o senhor identificou que é concentração comum, professor? Porque eu vi grama por litro. Quando eu vi grama por litro, eu vi massa sobre volume. Então, concentração comum. Qual é a outra fórmula que cai demais em prova? Mol por litro, que é concentração molar. Então vocês podem encontrar essa fórmula também na Unitins. Fica a dica para vocês. Fica ligado com essas duas fórmulas, tá? Concentração das soluções cai demais. Comum e molar são as duas concentrações que vocês mais vão encontrar dentro das provas de vestibular de maneira generalizada. Beleza, galerinha? Próxima questão. Vamos lá. Uma reação de um composto orgânico é apresentado no diagrama em que o eixo vertical representa a energia, o eixo horizontal, a coordenação da reação, coordenada da reação, caminho da reação. Quando você bate o olho para cá, você já lembra de cinética química, que é o famoso gráfico de cinética química, tá? Aonde eu tenho o estado inicial, que seria o meu reagente, e o final, que é o meu produto. E aqui eu tenho o estado intermediário, que é o meu complexo ativado e a minha energia de ativação. Então vamos lá. Item 1. A reação ocorrida é substituição? Gente, pensa comigo. Olha o estado inicial e olha o estado final. O que a gente consegue ver? Aqui na primeira, eu tenho um bromometano e eu tenho uma hidroxila na cadeia. Aqui na segunda, eu já tenho um metanol e o bromo não está na cadeia. O que a gente consegue ver? Que o bromo saiu e a hidroxila entrou. Ocorreu uma troca. Se um entrou e o outro saiu, então é a definição de quê? Substituição, entendeu? Então o item 1 é correto, tá, galera? O item 1 é verdadeiro. Se um entrou na cadeia e o outro saiu para que ele entrar, então ocorreu uma substituição. Verdadeiro. Item 2. É uma reação exotérmica? Aí é termologia, tá? Ó, eu vou apagar o que eu tinha feito. Pera aí, deixa eu apagar aqui o que eu tinha feito para não virar bagunça. Tá aqui, apaguei. Pensa comigo. Aqui tá a energia do reagente, aqui tá a energia do produto. O estado final, aí você vai traçar, ó, do reagente para o produto. A linha do produto parou para cima ou parou para baixo? Parou para baixo. Se parou para baixo, quer dizer que eu ganhei ou perdi? Perdi. Portanto, é uma reação exotérmica. Quando você traça uma linha do reagente para o produto, for para baixo, exotérmico. Vai para cima, endotérmico. Beleza, galerinha? Então, a primeira verdadeira, a segunda também verdadeira. Tá bom? Lembra que eu falei, ó, já vai lá nas alternativas e já vai, ó, riscando aquilo que tá errado. 3. Há a formação de uma substância intermediária quando é atingida a energia de ativação? Gente, verdadeiro, olha aqui, ó. Ele já deixou bem clarinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, vamos lá, por ampliação. Início, certo? Fim. E aí no meio, ó, quem que tem? O meu estado intermediário. Verdadeiro, tá? Então, sim, é formada uma substância intermediária. Verdadeiro. 4. Ocorre a formação da substância metanol, MET, um carbono ou álcool. Exatamente, olha lá, ó.
Tá vendo? O metanol, ó, um carbono e álcool. Então tá corretíssimo, ó. O metanol, tá? Então eu tinha o bromo metano, certo? Aqui eu tenho o bromo metano e aí no final o metanol, verdadeiro. Então, o item 4 é verdadeiro. E o item 5? Existe pelo menos um cátion que não foi apresentado no diagrama? Gente, verdadeiro. Agora vamos lá, por que é verdadeiro? Olhando para cá, eu quero que vocês observem que os substituintes, que são os caras que estavam aqui, ó, eles estão na forma iônica. Só que quando a gente adicionou eles na reação, eles não são adicionados na forma iônica, eles são adicionados na sua forma estável, ou seja, na forma de uma substância. Se eles têm carga negativa, é porque existe um cátion acompanhando eles para estabilizar a carga negativa. Geralmente é o H. Provavelmente esse OH estava junto com H, que é H2O, e o bromo provavelmente saiu para ligar com esse H formando o HBr. Então sim, tem um cátion que ele não está visível aqui, mas que ele estava para poder estabilizar esses dois ânionzinhos que estão aí, tanto no estado inicial quanto no estado final, para eles não ficarem dispersos na forma de ânion. Beleza, galerinha? Então, verdadeiro, tá, galera? O item 5 é verdadeiro. Portanto, todos são verdadeiros. Resposta letra E. Beleza, galera? Não tem o que discutir. Questãozinha show de bola, tá? Questão 29. Essa daqui é mais chata porque é teoria. Teoria a galera costuma se pegar mais. O jovem Astato decidiu surpreender a sua amada Amerícia para comemorar o aniversário de namoro. Ele encheu vários balões e descobriu na internet que, ao esfregar os balões cheios em seus cabelos, eles ficaram grudados no teto. Física adora, né? Fazer isso com a caneta, né? Entendeu? Tá bom, vocês entenderam, né? Tá, voltando. Assim, decorou o teto da casa com balões em formato de coração e recebeu a Merícia com flores e chocolates. Que bonitinho! No dia seguinte, a Merícia notou que os balões estavam menores e caídos no chão. Com base nos conhecimentos de química, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. Gases presentes nos balões efundiram? Gente, aluno meu tá cansado de ouvir eu falar em sala de aula sobre isso. Fala lá do balão de hélio, que você compra. Aí depois de uns dias o balão começa a ficar murcho, começa a perder a capacidade de flutuação. Claro que nesse caso ele não falou que dentro do balão tinha hélio ou tinha outro gás. Ele usou o atrito para poder fixar ele lá em cima. Mas o pulo do gato nessa questão é quando ele fala assim, ó, notou que os balões estavam menores e caídos no chão. Quando ele fala menor, ele quer dizer no sentido de murcho. E aí quando ele fala no sentido de murcho, quer dizer que o gás de dentro do balão vazou. Vazar é a capacidade de escapar por um pequeno orifício, também chamado de efusão. Então, verdadeiro a letra A, tá, pessoal? A letra A já é a resposta. Vamos lá. B. A densidade dos gases diminuiu no dia seguinte após... Tá, vamos lá. Duas coisas importantes. Primeiro, se o balão for constituído de algum outro gás que não seja o ar atmosférico, a densidade aí é a massa do gás. Traduzindo, mais leve flutua, mais pesado afunda. A massa média da nossa atmosférica está na casa dos 29 e 30. Você não tem que saber isso. Geralmente as provas dão. Você tem que saber interpretar. Então, quando a gente enche o balão de hélio, a massa do hélio é 4. É óbvio que o hélio vai flutuar, porque o hélio é mais leve que a minha atmosfera. Quando eu encho o balão com a boca, o ar que está dentro é o mesmo ar que está fora. Se esse balão vai flutuar ou descer, está vinculado à temperatura. Maior temperatura o balão sobe, menor temperatura o balão desce. Por quê? Gases mais quentes, ou seja, de maior temperatura, são menos densos, gases frios são mais densos. Por isso que o ar-condicionado é instalado em cima. Lembra, ó, olha, eu tô fazendo prova. Meu Deus, o gás, ele é denso? Não. Lembra, o ar está em cima. Por que o ar está em cima? Porque o ar frio o ar frio é mais denso, porque a temperatura é menor. Então ele vai descer, tá bom? Aí você automaticamente já lembra. Então o ar quente vai subir. Beleza, galerinha? Letra C.
O modelo atômico de Dalton explica o fato dos balões atritados. Gente, atritado envolve ali atrito. Atrito envolve carga elétrica. Quem era Dalton na fila do pão quando falava de carga elétrica? Dalton foi o único modelo atômico que não fala de carga elétrica. Tá errado. D. Os balões caíram do teto porque suas cargas elétricas alteraram, gerando a repulsão? Não. Os balões caíram porque os gases que estavam no seu interior sofreram difusão. Gente, o que é difusão? Efusão é capacidade de escapar. Difusão é a relação da velocidade com a massa molar. Em outras palavras, gases mais leves são mais rápidos, gases mais pesados são mais lentos. Então, se eu tenho dois gases em dois balões diferentes e um deles vaza mais rápido, aí seria difusão. Por quê? Porque esse gás é mais leve. Entendeu? Então a difusão ela está vinculada à velocidade, a efusão está vinculada à capacidade de escapar. Nesse caso, em nenhum momento ele falou de velocidade, ele falou de capacidade de escapar quando ele trata o balão como sendo algo menor. Então menor vem no sentido de murcho. Por isso a letra A está correta. Beleza, galerinha? Última questãozinha da Unitins, também teórica, fala o seguinte, olha. O sódio é um metal mole, menos denso que a água, que possui baixo ponto de fusão, perde o brilho em segundos quando é exposto ao ar e reage vigorosamente em contato com a água. Ele faz parte do grupo 1 da tabela periódica, seu número atômico é 11 e o símbolo é Na, que deriva da palavra natrão, o composto à base de sódio originado no Antigo Egito. Quando isolado na forma metálica, cor branca prateada, o sódio torna-se um elemento extremamente reativo. Oxida imediatamente ao entrar em contato com o ar e produz gás hidrogênio de uma violenta explosão em contato com a água. O grupo 1 da tabela periódica inclui metais alcalinos, que são altamente reativos. Jogar sódio puro em um lago causaria uma forte explosão e provavelmente um sério acidente. O sódio é encontrado na natureza apenas em compostos, na forma do seu cátion, Na+, e nunca como elemento isolado. Esses compostos são conhecidos desde a antiguidade e são essenciais à vida. O composto mais comum do sódio é o cloreto de sódio, que é o NaCl, ou sal de cozinha, que dá sabor aos alimentos. Vamos lá. Analise as afirmativas sobre o sódio metálico e o sódio iônico. Item 1. O sódio metálico possui um elétron na camada de valência. Vamos lá, fazer distribuição eletrônica. Na, número atômico 11. Lembrando que o número atômico, foi dado no início da questão. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O maior nível é o nível 3, um elétron lá no nível 3, que seria a minha camada de valência. Portanto, o item 1 por enquanto é verdadeiro. Um elétron na camada de valência, verdadeiro. E tende a oxidar facilmente perdendo esse elétron. No próprio texto falou que o sódio ele oxida imediatamente, tá? Então isso é verdadeiro. 2. O íon sódio possui camada fechada de elétrons, tendo configuração eletrônica parecida com o de gás nobre. Vamos lá. O íon sódio é o seu cátion Na+, que é o cara que perde um elétron. Se ele perde um elétron, quer dizer então que toda essa camada vai embora. Imediatamente, só sobra essa camada aqui. Se só sobra essa camada, a nova camada de valência, passa a ser essa camada aqui. Consequentemente, nós vamos ter 8 elétrons na camada de valência, que é a nova camada depois de perder um elétron. Portanto, tendo configuração eletrônica parecida de um gás nobre verdadeiro, porque os gases nobres, exceto o hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Então, item 2 é verdadeiro. Item 3. O sódio na forma metálica é mais estável do que na forma iônica. Gente, o próprio texto deixou muito claro que o sódio na forma metálica é extremamente reativo. Então não tem como ele ser mais estável. Então tá totalmente errado, tá? Então erradíssimo. Item 4. O sódio iônico é comestível, enquanto o metálico não.
Gente, o próprio texto deixa claro que o sódio metálico é altamente perigoso, é reativo. Imagina você botar sódio metálico na sua boca que é cheia de água. Vai causar explosão, seu organismo vai virar uma bagunça. Já o iônico, ele está na forma de cloreto de sódio, que é comestível, portanto verdadeiro. Se é verdadeiro, então 1, 2 e 4 é verdadeiro, portanto a resposta certa é letra D de dado. Beleza, galerinha? Meninos, tá aí a resolução do caderno 2 da Uniteams. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Prova tranquila, tá? A Uniteams ela é assim, ó. São muitas questões de afirmativa, tá? Então a minha dica é sempre faça por eliminação. É uma prova tranquila, uma prova que dá tempo de vocês fazerem. Ela não é uma prova muito complexa em relação a pegadinhas. Ela é uma prova bem assim, conceito básico e aplicado. Aplicou, fez. Claro que existem algumas questões que aí galera que já conhece sabe que eu vou falar, que são extremamente assim estranhas. Tem algumas questões que eles conseguem fazer bem ambíguas mesmo, que você fala assim, meu Deus, o que ele quer? E por isso que tem tanta anulação. Mas não foi o caso dessa prova do caderno 2, tá bom? Minha dica é calma, tranquilidade, leia devagar, que eu garanto que vocês conseguem bem na prova. Beleza, galerinha? Compartilha, manda pro seu colega, manda pro seu amigo, curte, comenta, me ajuda a divulgar, porque eu tenho certeza que eu consigo ajudar cada vez mais vocês. Beleza, galerinha? Um beijão, boa prova e valeu, galera!